13.000 anos de história, muita lenda, muita glória. Nessa terra foi plantada, chegaram as embarcações, trazendo santos ladrões. Nos tomaram de emboscada, trouxeram histórias bonitas, muitos presentes e fitas. Até um Deus ofertaram, outra alma, outra crença, um punhado de doenças, e as nossas terras roubaram. E a Babelão, cadê Quem disse que fomos descobertos? Nós fomos invadidos. Nossa história não tem apenas 500 anos. Nós descobrimos todo esse continente onde vivemos. Saímos da floresta e descobrimos a imensidão clara e cintilante do mar. Potiguar, Caeté, Tupiniquim, Temiminó, Tamoio, Tabajara, Tupinaê, traduzidos em um único nome, Tupinambá. Nós viríamos a constituir a principal matriz indígena do povo brasileiro. Nós estávamos na linha de frente quando os europeus chegaram. De início, fomos tomados pelo espanto e pela desconfiança, e também pela curiosidade. Era o espaço da novidade absoluta. Quem tinha visto antes homens tão diferentes, falando línguas incompreensíveis, trazendo novas ferramentas, estranhos animais e novas plantas? Eles não paravam de chegar, pareciam infinitos. O que haveria do outro lado do mar? Qual a origem do poder deles? Logo, os homens brancos empunharam suas armas de guerra contra nós. Nosso mundo conheceu a barbárie sob o nome de civilização. Nós enfrentamos uma série de violências, mas soubemos nos manter unidos em torno dos antigos aldeamentos missionários. Fez-se o silêncio. Nosso mundo caiu, mas nós tornamos a levantar. Tupinambá, parente de Pataxó, parente dos Quiriris e também dos Gaiapó, parente dos Quiriris e também dos Gaiapó. Tupinambá, parente de Pataxó, Tupinambá, parente de Pataxó, parente dos Quiriris e também dos Gaiapó, parente dos Quiriris e também dos Gaiapó. Ninguém chamava indígena, nós éramos conhecidos como caboclo. Primeiro nós andávamos assim, pelas matas, caçando. Nós ia pescando, mariscando, e bebia giroba de mandioca, chamava luar. Índio veio se descobrir agora, de poucos anos. O pessoal que não era caboclo, aí zombava muito, e eu passei muito isso lá. Deixou assim, sabe, marcado. Aqui dentro de Oliveira também tinha uns brancos aí. Rapaz, você tá meio caboclo, rapaz. Nós falávamos arrastado, hoje nós estamos falando igual. Né? Café, nós chamávamos. Você bebe café? Arrastado mesmo. Mas por causa do branco, mangando a gente, nós abandonamos. Hoje nós estamos falando português. Os costumes de antigamente não é mais o que mudou. Hoje a gente está falando, então a terra até pode estar calando, mas os Pinambá estão falando, né? Viemos lá do Oriente, descendo pelo Estreito de Bering. E aldeia Tupinambá. E chegamos aqui, né? Atravessamos, chegamos aqui no Brasil.
E nesse conhecimento, fica muito mais nítido a nossa consciência ancestral de que nós pertencemos ao planeta. O planeta é nosso, a Terra é nossa. Porque a gente estava de um polo e veio para o outro, né? Na Serra do Padeiro, eu avistei o mar. Na Serra do Padeiro, eu avistei o mar. Eu estou na aldeia do... Quando os portugueses chegou aqui, nós já navegava. Nós já fazia clonagem de plantas, já fazia modificação de planta, domesticação de vários tipos de planta para transformar em plantas venenosas em planta alimentícia. Então isso é uma alta tecnologia feita com conhecimento do dia a dia que demorou milhares de anos para alcançar essa tecnologia. Os Tupinambá se guiavam pelas estrelas, sabia fazer cálculo a longa distância de ação climática, de tudo, para saber se deslocar. Então, nós éramos um povo altamente conhecedor e evoluído. Aqueles que chegavam seriam por a gente abraçados. Mas as intenções, né, que estavam por trás daqueles comerciantes, né, do modelo de vida europeu, foi perverso. Os piores que vieram de fora, estrupadores, malfeitores, e aí que estavam nos litorais e pegaram todas essas pessoas e foram se misturando, mas à base da violência. Eles perseguiram, aniquilaram nossos sábios, mataram nossos principais, nossos estudiosos, né? Então, eles foram eficazes nessa questão de matar. Durante todo esse período, e aí a gente pode dizer, nós só encontramos guerra. Que a luta aqui sempre foi pesada, perversa, com muita violência, né? Desde Mendes Sá, lá em 1559, depois com as missões jesuíticas, um impacto cultural muito grande, né? Para ensinar uma cultura diferente que não existia aqui, era sempre a forma de ser do nosso povo. Foram massacrados por carta registrada por Mendes Sá, o rei de Portugal, que se mataram enfileirado de corpos, uma légua, 7 quilômetros de corpos. Isso é um dos grandes genocídios dos povos originários e que a gente precisa fazer essa leitura, essa reflexão, para que entenda um pouco como o povo tupinambá resistiu e permaneceu nesse território até hoje. Olivença passa a ser um aldeamento jesuítico, aonde foram postos aqueles que sobraram, né? Sobraram sempre as crianças e as índias, né? Que muitas vezes tiveram que se relacionar forçosamente com aqueles que chegaram. Falar era muito cuidadoso. Tem o silêncio do medo e tem o silêncio estratégico. A gente tem que reverenciar essas famílias, que mesmo sendo caladas, sem falar, mas ela manteve a resistência tupinambá. Então, quando a gente fala assim, que o nosso silêncio foi estratégico, na verdade, o nosso silêncio foi sagrado. O aldeamento jesuítico, ele foi, para nós, também uma reformulação ancestral para a nossa resistência. Então, se não houvesse aquele aldeamento jesuítico, a gente poderia não estar mesmo hoje aqui. É uma nação, é um povo. E como um povo, a gente tem que
fingir um pouco de morto para sobreviver, que nós somos minoria, né? Senão sermos esmagados por esses poderosos. Então, o papel da igreja, ela teve um papel extremamente ruim, né, na colonização, né? Mas depois a gente acredita que nós estamos fazendo o processo de minha culpa é tão grande culpa, e vendo de que maneira a gente pode remediar essa nossa presença junto aos povos indígenas. Então nós temos experiência que é só estar presente entre eles, né? Sem estar doutrinando, né? Sem estar querendo abrir a cabeça das pessoas para enfiar Jesus dentro, como se algumas religiões infelizmente fazem, inclusive a nossa. Através da lei pombalina, né? Essa região aqui chegou portugueses, pessoas não índias, chegaram negros que estavam em situação de fuga. Misturou tanto o povo brasileiro para nós lá, no caso, era tanta mistura. Existia o quilombo lá no Rio do Santana, era um quilombo no Rio do Santana, em Ilhéus, e vários povos. Então havia mistura, mas para nós porque é diferente mesmo. Logo em seguida, essas terras indígenas começaram a ser doadas para aqueles que já reivindicavam, né, o direito à posse em detrimento do direito legítimo dos indígenas. Existiam muitas fazendas dentro do território que também trabalhavam com a mão de obra indígena escrava. Tinha esse processo do trabalho escravo, nunca pegava em negócio de dinheiro, não existia dinheiro. Essa história de dizer que os índios não aceitaram a escravidão ou que não foram escravizados, isso é uma mentira, isso é uma falácia, porque 500 anos, né, até hoje, a luta constante, né, desse tipo de relação. Hoje a gente se conversa mais no português que foi nos ensinado, mas quando a gente faz o processo de busca dentro da educação com esses mais antigos, que dizia que quando conversavam na língua, que era coisa proibida, estava fazendo junção de forças para lutar contra o governo, então os mais velhos diziam que estava cortando língua. Quando sabia que estava fazendo isso, as pessoas eram torturadas, eram pregadas as orelhas, eram arrancadas as unhas. E os nossos antepassados, e os nossos avós, e bisavós e tataravós tiveram que fazer essa convivência pacífica, né, para se manter na sua origem, né? Aí foi chegando as famílias e foram espalhando e foram expulsando os índios de Olivença. Quem ficou imprensado, e minha avó foi uma das que ficou imprensada, né? Ela ficou em Olivença, a casa dela é de barro, e eles foram para ela e falaram, se não, aqui caiu sua casa, não faz mais. Ou tijolo ou telha, mas barro, palha não. Ela disse, e agora? Aí chamou, que ainda existia o segredo, chamou todo mundo no segredo, falou, olha, a partir de amanhã, quem for no mato, traz a vara. Quem for lá na água, traz o barro. E vamos juntar aqui. Fez por dentro, aí deu uma chuva, aí de fora caiu, aí a outra estava. Eles foram lá. Mas você, ela disse, aqui é meu, aqui eu só saio pro cemitério. Tinha muita floresta nessa região. Aos poucos é que vem aí sendo, né, os não índios vindo com interesse nessa região e começa o processo desde Marcelino, né, aí da década de 26 a 32, começa todo esse processo de perseguição e essas áreas nossas sendo passadas para a mão dos não índios. Aqui era território Pataxó e Tupinambá, e aqui era o território Tupinambá. Isso aqui tudo era floresta e era tudo emendado aqui. Podia sair daqui e atravessar em território indígena até chegar aqui. E que era também área de caça deles, os refúgios, né?
ficar longe das perseguições, sempre veio para aqui. Mas isso aqui tudo era território. Aí depois, como reduziram, foi criando essas pequenas cidades, né, em volta do nosso território, e hoje o que cabe a gente é procurar viver no que restou. Quem segurou mesmo foi os Tupinambá. Os Pataxó aceitaram as transferências que a FUNAI propôs, mas nós, Tupinambá, não aceitamos essas transferências. Nós resistimos e aqui estamos, né, com ela conquistada. Meu avô Basílio contava que nas épocas das brigas que existiam os ataques contra o Marcelino, contra o Angélico, que eram os grandes guerreiros, e que quando não dava para eles permanecer lá, eles vinham para aqui, para essa região. Essa região, segundo meu avô, sempre foi uma área de caça também dos índios, né? Eu sou sobrinha de Marcelino. Ele vivia na Serra das Trempes, vivia corrido. As moradas dele, as ocas, de pedra. Viu? Ele morava, dormia, comia. Quando começou essa perseguição de Marcelino, as pessoas iam tocando fogo nas palhoças. Isso não corra não, caboclo. Quando ele virou para trás, deram um tiro de fuzil na caixa dos peitos. Bateu, ele caiu, mas a bala não entrou. O cara era encouraçado. Tocaram para Salvador. De Salvador, foi para Rio de Janeiro. E daí desapareceu. Ninguém dá notícia. Não sabe se é vivo, não sabe. Se estiver vivo, já morreu. Marcelino que nasceu e outros aqui morreu. Vou levar ele daqui e a gente permaneceu. Marcelino que nasceu. Na época que ele estava sendo procurado e pela polícia, né? O pessoal tentando matar ele. E ele, né, se refugiou aqui mesmo, na Serra das Trempes, onde que ele conseguiu viver mais tempo, né? Aqui na Serra das Trempes, na nossa terra. O Marcelino tinha uma dinâmica que os outros não tinham na época. Ele era um articulador, né? A revolta de Marcelino facilitou. Acabar um pouco mais esse silêncio, dar aquela sacudida, né? Anima o povo. Eu nunca conhecia Poraci. Eu não conhecia, assim, reuniões, assim, que nem tem hoje. Não tinha.
Depois, em 80, não estou mais lembrando, meu juiz já está se passando. Eu sei que foi em 80 e pouco. O seu Alício foi para Brasília, mas meu pai. Apareceu aqui um rapaz chamado Paulino. Eu digo, seu Alício, vocês estão naquela pecuária, mas os senhores têm seus direitos. Aí nós passamos, eu, o Duca Liberato e o Paulino. Aí ele chegou dizendo que ia adiantar o lado, fazer uns caciques, e uns caboclos virar cacique. Aí foi agora que chegou a história de índio. Aí quando eu cheguei lá, o Mário Juruna era o deputado federal, um indião. Eu pensei assim, Mário Juruna, olha, nem conhecia, né? Mas aquilo veio em minha mente. Eu digo, você veio que tribo? O senhor veio. Eu não pude responder nada a ele. Eu não sabia os pais da gente, não dizia, era uma aldeia, mas não dizia que tribo nós era. O senhor veio saber o que aqui? Veio atrás de quê? Nós viemos atrás de remédio, nossas terras e ferramentas para nós trabalhar. E aí disse, olha, você não pode levar nada sem registrar ela, a tribo. Aí eles foram lá, registraram como Pataxó. Aí quando eles chegaram aqui, foram no livro lá, disse, não, ou são Tupinambá, ou Tupiniquim. O manto da minha aldeia é de pena de cocá, o manto da minha aldeia é de pena de cocá, meu colar é de semente, meu cocá macucuá. Da Serra do Padeiro eu avistei o mar, eu tô na aldeia, aldeia Tupinambá, eu tô na aldeia, aldeia Tupinambá. O pessoal de Brasília liberou 6 caixas de remédio na FUNAI de Salvador. Isso foi os primeiros trabalhos, né? Primeiro movimento. Aí, depois um pessoal lá, vizinhos, que era tudo, o pessoal não era índio, aí falou que no dia que meu pai fizesse essa reunião lá, eles iam acabar em bala. Ligaram para a federal. Quando foi no dia, o homem disse que ia matar meu pai por cima de federal, por cima de tudo. Aí meu pai saiu. E aí parou, pronto. Que aldeia é essa, aldeia Tupinambá? Essa luta, né, de nós querer o nosso território, os nossos direitos, veio através de muito sofrimento, né? E a primeira porta que apareceu na comunidade foi a Pastoral da Criança. Dona Nivalda teve a ideia de trazer a Pastoral da Criança, nem só para essa comunidade, como para todas as comunidades de Tupinambá, em busca de ter o reconhecimento da terra, né? Se reunia as pessoas, e aí Dona Nivalda incentivou também a nós fazer uma carta, né? Para o bispo, fazer uma carta para o presidente, e aí ficou sem resposta. Foi o tempo que Núbia tomou a frente, né, de todo esse movimento, junto com os anciões. Eu envolvida com a Igreja Católica, acompanhava o padre, ele ia todo domingo, visitava toda a aldeia. Eu me propus com ele a ir para essas visitas, e eu percebi assim, que tinha um trabalho voltado à Igreja Católica, que também é chamado Pastoral da Criança, que reunia as mães para pesar aquelas crianças. E eu fui ver uma vez, e assim, pesava as crianças e tchau. Não tinha momento de conversar sobre nós. Núbia foi assim, uma pessoa essencial dentro do nosso movimento, porque ela que, na verdade, nos ensinou e nos ajudou mesmo com que nós pudéssemos assim nos assumir. Foi a partir dela que a gente começou a caminhar e ver a necessidade das comunidades. Eu sempre soube que era indígena. Não é um saber só da agora, é um saber que está em mim, que me pertence. Eu falei para a mãe, mãe, eu preciso saber quem é a gente, que povo é esse? Eu cheguei assim, eu não sei. Eu nasci na roça entre 2 pés de piaçaba. Foi lá que eu nasci e vivia um tempão, né? Então, aí ela perguntava, mãe, qual é a sua etnia? Eu cheguei assim, eu não sei nem o que é etnia. Eu não sei nem o que é etnia. Eu, não, mãe, essa origem. Eu cheguei assim, menina, eu sou cabocla, né? A minha cara não nega. Né? Por todo canto que eu passo, todo mundo sabe que eu sou uma cabocla. Meu avô era caboclo.
Então, o caboclo na época considerava o índio, que era aquele nome pejorativo que dava, né? Ou você é caboclo, ou você é pardo, ou você é índio lá do norte, ou você é branco. Então, no Nordeste, às vezes, as pessoas discriminam a gente por conta disso. Discriminam os índios. Você é índia, mas ele não é. Ele tem o cabelo enrolado, e esse tem a pele escura. E como é que é índio? Esse tem a pele branca e não entende o contexto da autoafirmação, né, do pertencimento a um lugar. Espere a nossa existência, nós teremos resistência. Entre mulheres, seguimos em marcha. E aí a gente pegou as nossas histórias, juntou com Núbia, e aí a gente foi para as reuniões participando, e aí a gente diz, nós somos índios também de Olivença. E aí, qual é a etnia? Eu sou Tupinambá, meu pai é Tupinambá, meu avô é Tupinambá, essa aldeia é Tupinambá. Não é uma coisa que eu achei bonitinho Tupinambá, nem achei bonitinho Tupiniquim, nem achei, não. Nossos anciões estão reafirmando que nós somos Tupinambá. Nós somos Tupinambá, sim, porque os não índios diziam que nós éramos tupiniquins, né? Porque eram eles que escreviam. Piniquim é um piniquim desse tamanho. É Tupinambá. Tupinambá nós estamos, nós só bota para lascar. Tupinambá já subiu a serra. Tupinambá já desceu a chapada. Tupinambá já tocou boré. Reuniu toda a parentada. Tupinambá já subiu a serra. Tupinambá já desceu a chapada. Tupinambá já tocou boré e reuniu toda a parentada. Eu não posso nem cantar, porque eu sinto muito movimento. Em 2000, a gente reuniu os parentes em Águas de Olivença e eu peguei e falei assim, ó, meus parentes, eu preciso que a gente agora diga para o mundo, para o povo brasileiro e para nós mesmos, quem somos nós? Nós somos caboclos de Olivença, e aí foi que o parente ele já não está mais entre nós. Ele veio devagarzinho, chegou no centro da roda, pegou uma burduna e um maracá, e bateu firme, ele tremia, ele bateu e essa aldeia Tupinambá. E as mulheres também fizeram muito parte desse renascer do povo Tupinambá. Temos muitos caciques, mas foram as mulheres que estavam à frente de tudo. As professoras, as mulheres, a saúde, as mulheres Tupinambá estavam com o embrião, estavam germinando, estavam gerando esta semente que ficou lá adormecida. A gente começou a criar dinâmicas diferenciadas dentro do Caporec, que ficou uma marca registrada a partir da vinda de Paulo Freire na região. E Paulo Freire disse, vocês têm um coletivo, vocês têm um movimento de educação. E aí surge a consciência. Então, a vinda de Paulo Freire deu um link assim, na vida da gente, quanto educador. E aí o Caporec traz para a gente refletir e trabalhar em cima dessa questão de gênero, da questão da raça e do pertencimento mesmo, de que raça eu sou, né? O que eu estou fazendo aqui? Essa sensação de pertencimento. Você é índio? Não, sou não. A gente não entendia por que dizia que não, que ele sabia que era. Por que você não quer se assumir como índio? Não, sou não. Mas esse não sou não, você começava a perceber, tem um medo por trás. E aí você vai ver isso no Nossa Senhora da Vitória, no Vilela, em alguns lugares da cidade que as pessoas foram para lá, que não querem voltar por conta desse medo. As reuniões foram acontecendo na aldeia, a gente conseguiu chegar até Serra do Padeiro, expandiu para 22 comunidades, nossas visitas. No início nosso foram estabelecidos 23 comunidades, 22 mais Serra do Padeiro, que se juntou a essa possibilidade de demarcação territorial. Tudo se iniciou assim. Nossos alunos eram todos indígenas, mas tinham medo de se assumir como tal.
A gente vê hoje uma luta pela educação. Todo o Brasil está movimentado para isso, né? Várias bandeiras, são várias universidades, várias culturas estão falando de educação. Trabalhar num lugar durante anos, simplesmente pela causa. Simplesmente para mostrar e manter viva uma cultura que estava desacordada. Quando eu comecei a estudar para magistério, então eu tive que planejar aulas e fui pensando nessas aulas que retratavam sempre a gente. Então eu decidi, a partir do curso de pedagogia, voltar para o meu povo, porque eu fiquei pensando, cadê meus parentes que não chegam na universidade, que não chegam nem ao ensino médio? Vieram vários encontros e fomos chamados para ir para um evento, que era um evento indígena, que estava pensando os outros 500. Esse pensar os outros 500 fez um movimento dentro de mim e na Pedriza de avançar para reunir os parentes. E nós nos propomos, junto com a formação do Capurec, a fazer reuniões constantes na aldeia. Onde tivesse parente, a gente foi atrás. Momento também importante para o povo tupinambá, porque eu não vou falar que foi um momento dramático, foi importante, foi a ida à Coroa Vermelha nos 500 anos. E quando a gente entendeu que precisávamos lutar juntos, e que a possibilidade de demarcação do nosso território só poderia vir com essa junção, eles tremeram, e por isso que eles dizem que somos ressurgidos, por isso que eles identificam esse momento, de ebulição e de organização do povo indígena para reivindicar uma coisa que é legítimo e é de direito. Em Porto Seguro, foram 42 pessoas daqui, né? Pra lá. E sempre quem estava nas reuniões era Núbia, eu e Núbia, né? Tinha um motivo por nós estar calado e tinha um motivo na hora por que nós iria aparecer. Então, nós só recebemos autorização espiritual para iniciar no ano 2000. Então a gente teve momentos entre a gente que era emocionante, mas os 500 anos marcou um outro momento histórico de pessoas dizer pra gente assim, mas eu achava que o Tupinambá não existia mais. Falei, realmente, é o que os livros querem que você pense. Todas as bandeiras estavam unidas. Não só o MNU, Movimento Negro de Palmares, mas o movimento do MST, o movimento do MLT, né? Tinha a CPT, né? Tinha a CIMI, tinha outras, mas tinha esse movimento da terra. Eu acho que o Movimento Brasil dos 500 permitiu a junção de duas grandes lutas aqui no Brasil, que foi a luta negra e a luta indígena, né? O movimento negro teve o papel fundamental de reunir várias vertentes do movimento social brasileiro, né? E conseguiu unificar diversas lutas em um só lugar, com um só objetivo, que era contestar e destruir o mito do descobrimento. E o MNU assumiu essa pauta política, né? Sabia, né, que era fundamental esse enfrentamento. Ou a gente partia para um enfrentamento real, como poucas vezes se viu nesse país, ou nós seríamos sucumbidos àquela proposta do governo brasileiro de comemorar o colonizador. A construção do Quilombo Palmares em Porto Seguro foi fundamental. Foi um espaço em que as pessoas sabiam para onde se direcionar
para a grande batalha que aconteceria no outro dia. A indignação, ela conseguiu contaminar, contagiar as pessoas. E, principalmente, foi uma questão educativa também, porque era preciso dizer às pessoas que elas estavam sendo enganadas na sua origem, né? Nesse movimento que a gente conseguiu o nosso reconhecimento, né? Que nós já era reconhecido internamente, mas para a sociedade foi em 2000 que nós teve o nosso reconhecimento, né? Mostramos para o governo que nós queria ser reconhecido. Eu moro na mata, o povo tupinambá, nesse processo de identificação étnica, foi o povo que teve, a gente costuma dizer, a nível de Brasil, foi das etnias que teve a maior facilidade de ser reconhecida, porque a quantidade de documentos, né, contidas, né, nos livros de tombo da igreja, né, deixada pelos jesuítas, foi assim, extremamente muito bom para os tupinambá. Isso foi uma revolução em Olivença, porque a gente pegou muita briga, as pessoas não entendiam, os não índios não entendiam. Por que agora a gente estava reivindicando ser índio, se a gente era só caboclo de Olivença? Esse reconhecimento étnico que dá direito ao território não foi muito bem visto na própria Ilhéus, na própria região nossa, porque o povo lá dizia assim, não existe mais índio aqui. E eles, não, isso não é índio não, bando de baderneiro, de bêbado. Mas todo mundo esquece que uma árvore se corta, mas deixa as raízes, né? Eles fizeram tudo, cortaram as árvores, tocaram o fogo, mas a raiz brotou. E nós somos a raiz. Mas a gente de Tupinambá não é por opção, não. É por resistência. A gente nunca esteve fora, sempre esteve aqui. Mas de repente você ressurge, você levanta, você mostra, olha, eu estou aqui. Está dito aí não por a gente, né, mas pelos aqueles que vieram nos atestar. Né? Então está aí dito pelos antropólogos, constituído pela FUNAI, está aí tendo essa relação de interação e de fortalecimento da cultura, porque isso é a partir da Constituição de 88, com a Constituição Cidadã, que abre espaço, né, para que os povos indígenas tenham seu direito garantido na Constituição, no seu artigo 231 e seus parágrafos, né, trouxe de volta, né, esse momento, né, talvez de levante, né, e de resistência do povo para a conquista do seu território. Então, a nossa presença aqui tem uma cronologia. Né? Nós não estamos aqui chegado ontem. Passamos muitos anos na invisibilidade, mas hoje a gente já tem essa conquista, né? De poder dizer, eu sou Tupinambá, eu existo, eu sempre estive aqui, né? A gente tem lutado para mostrar, né? Principalmente para a sociedade de Ilhéus, que Olivença, ela sempre foi uma aldeia, né? Entre, acho que 2004, 2005, mais ou menos, começa aí essas primeiras retomadas dentro do território nosso. E a partir daí, né, são criados também várias outras lideranças, né, aí seu cacique Alício também, já como cacique, também já começa a juntar o povo e também construir outras retomadas, e a partir daí começa a fazer a retomada, de fato, do nosso território sagrado e ancestral do nosso povo. Quando a gente foi para essas áreas que a gente sentiu o baque maior. Eu fiquei 120 dias presa, né? Fiquei 9 dias no presídio de Itabuna e os outros dias em para domiciliar. Então, um dia que eu recebi o telefonema bem tarde da noite, uma voz falando assim, ó, você para com isso, eu estou te ligando, que eu sou advogado de não sei de quem lá, que se eu botasse o pé na aldeia, podia não voltar da aldeia, que também lá tinha gente lá me esperando, gente já preparado. Vamos parar com essa conversa de Tupinambá, que você não tem terra nenhuma, que essa terra aí é terra tudo de terra de veraneio. Eu estava grávida do meu filho, aí com o conflito se estendeu,
Meu irmão, no mês de fevereiro de 2010, ele foi emboscado aqui em casa e foi preso, levado, né, à noite, em uma prisão arbitrária. E aí, logo depois, eles foram mandados para o presídio máximo de Mossoró. Vou pisar no mole, vou pisar no duro. Vou pisar no mole, vou pisar no duro. Fizeram um dossiê de 150 páginas, que é uma aberração, que qualquer um que pegar e ler sabe que aquilo ali não bate nem datas, bate com data, muito menos na lógica daquilo ali. É uma fantasia jurídica que criaram, assim, sem pretexto nenhum, meramente para botar a opinião pública contra a nossa tribo. Aí descobre que aquilo ali é uma armação, é uma mentira, e por si só se destrói. E aqueles que é contra nós sempre vai ser, independente do relatório ou não. Não é o relatório que vai fazer a diferença. Porque tem um grupo que tem uma formação contrária a toda a minoria. Índios, ciganos, quilombolas, mulheres, gays. Eles estão formados, eles têm a cabeça deles é aquilo. Então, esses daí, tá de um lado, nós estamos do outro. Então há aí essas formas arbitrárias dentro da nossa região, com mídias que são contrárias, com filhos de coronéis que são juízes, com filhos de coronéis que hoje são delegados de Polícia Federal e que estão nas Forças Armadas e que estão em outros lugares mais. Veio a Força Nacional, a Polícia Federal, Polícia Militar e o Exército. Em 2014, né, foi onde mais assassinou índio. Foi essa época que chegou essa ruma de polícia. Para quê? Eles entravam aqui, os meninos estavam traumatizados já, as crianças. Então, hoje, o povo tupinambá tem seu território delimitado, não tem problema nenhum, né, para que se demarque o território, mas por interesses de pessoas que são interessadas, inclusive, a criar meios de resorts, criar meios de mineradoras, né, dentro do nosso território, não demarcam, porque há interesses políticos dentro desse processo. Ninguém, até o próprio Ministério da Justiça reconhece, tem um vídeo, né, gravado pelo Ministro da Justiça, admitindo isso, né, que não existe mais nenhum impedimento que a Carta Declaratória do Tupinambá seria assinada e até hoje não foi assinada. Qualquer comunidade que eu for ajudar, o meu interesse é deles passar a alegria que eu passei, deles sentir aquela sensação de vitória, assim como eu senti. E a sua espada na mão. Hoje, a luta principal não é mais a serra, sim a praia, que é a grande disputa do território, que é onde está o grande capital internacional querendo tomar tudo. Enfrentar uma concepção financeira que manipula os sonhos e os pensamentos das pessoas é dureza. E nós vamos ter que fazer isso, que nós moramos num paraíso. É a única região de Mata Atlântica preservada, de mar ainda semideserto, onde você tem rio sem ter nenhum esgoto sanitário dentro. Então você tem uma natureza meio que virgem, né? Então o capital quer essas áreas para explorar, porque as outras já destruiu tudo, mas quer destruir essas agora. Então é claro que nós vamos sofrer um impacto. E com isso vem toda a criminalização, negação de direito, negação de identidade e mais coisita. Faz parte. Como alguém consegue comprar um rio, né? Como alguém consegue comprar uma montanha, uma serra, né? Como alguém consegue comprar uma mata onde tinha os animais que muitas vezes ajudavam na sua sobrevivência e na sobrevivência de sua família. E agora, com a provocação mundialmente, não é uma questão de Brasil, mas no âmbito mundial, há um enfrentamento da direita revolucionária, racista, contra as minorias, e nesse momento as minorias vão ter que se impor perante eles e assim, ó, eu sou dono do meu território, eu sou autossuficiente. Aí você vai descobrir que os índios são autossuficientes do território e aí vai surpreender o mundo. A gente tem necessidade de fechar o círculo do nosso território. Nosso território está muito aberto.
entra todo mundo. E essa nossa levante é para desconstruir tudo que uma cultura europeia trouxe, que também os livros do Brasil, escolares, perpetuam, que é de que aqui não existia mais Tupinambá, que aqui as pessoas que moravam aqui eram só selvagens, e manter essa cultura de que índio tem esse lado só selvagem, esse lado só da mata, que não estuda. E o que foi feito aqui no Brasil foi negar a existência das nações indígenas e botar somente na história para ser trabalhado desde novinho nas escolas foi a questão europeia. Isso é um processo de dominação e que agora nós vamos reverter. A sociedade está madura, suficiente para reescrever os livros e colocar cada coisa em seu cada qual. Nós somos um povo forte, um povo que resistiu a tudo e a todos, né? Hoje eu vou dizer para a sociedade brasileira que nós precisamos da terra demarcada, sim. Não vou falar aqui de educação, de saúde. Para ter tudo isso, a gente precisa da terra demarcada. É a valorização, o respeito, a dignidade e a confiança, né? Que nós, como índios, não ser muito discriminados aqui na sociedade, né? A aldeia me compõe, eu componho a aldeia está em mim, eu estou na aldeia. Para mim é um sentimento só. Que a sociedade em si, as pessoas possam fazer essa busca também dentre, né, os seus familiares, para poder compreender também, né, o seu papel no mundo, né? O que eu, como sociedade brasileira, posso contribuir, né, comigo mesmo, mas também para uma luta de um povo que ainda existe e faz parte de uma discussão da construção do nosso país. Eu queria mandar uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo, né? Que possam compreender uma coisa. Se cada um for olhar suas raízes, eles vão encontrar que eles são de origem indígena ou de origem negra. Cabe a ele decidir o que ele vai ser da vida dele. Se ele vai abraçar uma bandeira ou outra, uma causa ou outra, mas sabendo que todas elas vão levar a um lugar só, que é a terra, né? A terra é um bem maior, um bem para todos. E queria que as pessoas, quando tivessem essa consciência de que esse país, nessa violência, juntou muitas nações, né? Eu queria que eles olhassem para trás, buscassem essa ancestralidade deles, para saber essas raízes. Só assim eles vão conseguir me compreender. Porque no dia que cada um buscar suas raízes, vai compreender que ele, ou ele é índio, ou ele é negro, ele não pode me discriminar. E que ele pode olhar para mim como se fosse um espelho. Eu queria muito ainda poder que esse país pudesse se olhar no outro e se reconhecer no outro. A maioria dos brasileiros é indígena o bastante para dizer que está aqui há milênios. Mil anos de história, muita lenda, muita glória. Nessa terra foi plantada, chegaram as embarcações, trazendo santos ladrões, nos tomaram de emboscada, trouxeram histórias bonitas, muitos presentes e fitas, até um Deus ofertaram, outra alma, outra crença, um punhado de doenças, e as nossas terras roubaram. E a Babeló, cadê Cunhataim? Cadê a terra e os rios, criados por ti? Cadê a terra e os rios, criados por ti? Essa terra tinha dono, tinha uma grande nação, descoberta para os brancos, para o nosso povo invasão. Aqui não tinha divisa, não tinha cerco picada, nossa riqueza partilha, não se acumulava nada. Aqui não tinha amanhã, hoje tudo garantia. Quem pratica a igualdade
não precisa de utopia. E a Babelô, cadê Cunhataim? Cadê Adélios, criados por ti? Cadê Adélios, criados por ti? 500 anos de saques, muitos golpes e massacres contra os povos da floresta, missionários navegantes, assassinos bandeirantes, vão ser lembrados com festas. A história verdadeira, os europeus não contaram, seu progresso imperialista, muitas nações dizimaram, mataram nossa cultura, nosso povo e a floresta. Garimpeiros, fazendeiros, correndo atrás de dinheiro, querem matar o que ainda resta. E a Babelô,